Olá pessoal, eu sou o Lucas Marques do canal LBM News e hoje a gente está estreando um novo programa aqui no canal chamado Perguntas e Respostas, onde a gente vai estar trazendo alguns convidados e trazendo algumas novidades para você com conteúdo diferenciado dos demais programas de entrevistas. No programa de hoje a gente está com um tema chamado Empreendedores de Sucesso, onde a nossa convidada de hoje é uma mulher que veio de uma família simples e após se formar em pedagogia e trabalhar em escolas de sua cidade, resolveu montar o seu próprio colégio. E por satisfação do seu trabalho e seu desempenho, em 2018 ela foi homenageada como Mulheres Empreendedoras. Portanto, vou chamar aqui no nosso programa de hoje Creide Ponsacini, diretora da unidade do Colégio São Francisco Coque. Creide Ponsacini, é um prazer em recebê-la aqui no programa Perguntas e Respostas. Pensei em você para trazer aqui neste programa com esse tema Empreendedores de Sucesso, porque ela é uma pessoa que veio de uma família simples, como eu comentei, e de acordo com o seu desempenho conseguiu um sucesso e gratificação na sua área profissional. Então, muito obrigado pela presença aqui no programa. Creide, antes da gente começar a falar da sua trajetória de vida, dos seus desempenhos, eu tenho uma frase que muitas pessoas já dialogaram em muitos debates. Eu quero saber a sua opinião de acordo com essa frase. No Brasil, educação de qualidade é direito para todos, mas infelizmente não é todos que têm acesso a essa educação. Qual é a sua opinião com esse requisito social? É com muita, talvez tristeza que eu vejo essa frase. Porque as pessoas que conseguem frequentar uma escola particular, ela consegue ter essa qualidade da educação. E, infelizmente, essa qualidade que todos buscam não consegue chegar a todos os brasileiros, porque as nossas escolas são ainda muito deficitárias, né? Então, é preciso um trabalho muito intenso de coragem dos governantes, de quem está à frente às escolas públicas, para levar a todos essa escola de qualidade. E de onde que veio esse sonho de você estar ajudando a vida das pessoas através de educação? Onde que veio essa vontade de, primeiramente, ser professora? Assim que eu me formei, eu comecei a dar aula num programa que existia aqui em Passos, que chamava Mobral, e era um programa para criança e adulto. E eu comecei a trabalhar com criança. E me despertei, me interessei, e eu trabalhava numa escola, não era uma escola, era um cortiço, na verdade, o local, que era o Temaia. Sim. E crianças muito, muito, muito carentes. E lá, a minha vontade, meu sonho era tirar aquelas crianças daquele nível, daquele lugar que elas estavam. Aquele nível precário, né, de estudo. Justamente, de pobreza, né? sem ter alimentos, sem ter higiene. Então, me deu assim a vontade de levar o que eu podia e fazer o que eu podia para tirá-los dali, levando conhecimento, mostrando outras possibilidades para que eles pudessem sair daquele nível e melhorar a situação. Estudar, né, pensar em ser outras coisas e não a metamorfose de repetir o que os pais faziam, né, que era terem filhos, não assumir os filhos, deixar só com as mães. As mães que trabalhavam fora ou nem isto, viviam pedindo na rua. E foi ver aquela situação, eu me deparei com a vontade de fazer sempre mais e fazer para o outro. Sim. E a gente sabe a necessidade da educação para a vida dos jovens, até para as pessoas também que já são casadas, né, que têm um propósito de vida diferente. A educação é um complemento para essa nova etapa, né? E de onde que veio a ideia de criar uma própria escola? Quais foram os seus objetivos? Bom, então eu trabalhei em muitas escolas públicas, vi amplas necessidades, né, de mudanças no social, e depois eu fui trabalhar em escolas particulares. E eu deparei com a necessidade dos pais das escolas particulares em ter uma escola diferente daquelas que atendiam dentro de horários limitados. E eu fui vendo as possibilidades de ter uma escola diferenciada. E eu fiquei em uma escola que já estava encerrando as atividades. Sim. E, a partir desse momento, eu resolvi, então, abrir a minha própria escola. E quais foram os primeiros passos que você teve que determinar para criar uma nova escola, trazer os novos alunos? Como é que foi esses passos? Bom, a primeira coisa que eu preocupei era não atrapalhar
essa minha diretora da época. Ela estava encerrando a escola dela, mas ela ainda estava tentando permanecer no mercado por mais um ano ou dois. A escola dela era num bairro mais distante do que aqui no centro, e eu procurei um outro lado para não prejudicá-la. E aí eu procurei aqui nessa rua Deputada de Andrade, vim para cá e fui procurar alugar uma casa, né, do jeito que eu imaginava, e eu encontrei. Aí fui me preparar para pintar essa casa, preparar a casa para ser uma escola. Colocar todas as adequações né, necessárias. E como é que era a organização dessa escola? Tinha quantos professores, quantos alunos? Como é que foi o início da criação? O início foi assim, a gente fica um pouco insegura, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Porque eu tinha os pais que foram pais de alunos meus, então sempre falava, abre a sua escola, você precisa ter a sua escola, porque a gente gosta do seu trabalho. E os alunos, quando eram meus alunos, enquanto não terminava o nível de estudo naquela escola, eles não deixavam de ser meus alunos. Eu tinha que acompanhá-los, desde o maternal até a pré-escola. Eu não conseguia deixar a turma. Os pais não aceitavam que eu deixasse. Então, eu ia acompanhando. A divulgação naquela época não tinha rede social nem nada, era só assim, um jornal ou um panfleto. Aí eu fiz uns simples panfletos, espalhei pela cidade. E fiz uma entrevista na Coluna Social do Marco Piassi. Sim. Montei a escola muito simples mesmo. Tinha quantos professores? 3. 3 professores? 3 professores. E você fazia parte também do grupo? Como professora. Qual que era a sua função, além de diretora? Eu era diretora, eu era coordenadora e eu era professora. Você era tudo, né? Às vezes até a faxineira eu fui. Até a faxineira também? Fui. E aí eu comecei, depois da entrevista do MEC, quando eu avisei que eu ia ter as matrículas abertas, eu tive 9 matrículas naquele dia. Que bom. E aí apareceram umas ou outras depois, e eu iniciei as aulas com 12 alunos. 12 alunos. Que bom. Com essas 3 professoras. E aí eu realmente fazia tudo. Eu assumi a pré-escola, né, que era os de 6 anos, e mais 2 professoras ficaram com os outros alunos de 4 e 3 anos. E por que você preferiu começar a escola com crianças menores, maternal? Porque eu sempre me identifiquei com eles. Você sempre gostou de criança? De criança. Eu amo criança. Adoro. Tem um carisma muito grande com criança. E eu sempre me identifiquei com criança. E comecei assim, era mais fácil também, a burocracia era menor para você iniciar com a educação infantil. E aí eu iniciei com eles. E no meio do ano eu já tinha 27 alunos. No final do ano eu tinha 80. Olha. 80 alunos. Isso em 1999. Quando foi a matrícula para 2000, eu já tinha 120 matriculados. Que bom. E quais foram, assim, a gente vê a sua trajetória, a forma que você se posicionou dentro da sua escola, quais eram as ideias que você trazia para dentro do seu ambiente escolar para que você pudesse estar conquistando a confiança dos pais? Eu já tinha uma credibilidade, porque aí a partir de quando eu montei a escola, eu passei a receber famílias dos pais que já tinham sido meus alunos. A propaganda quase que foi boca a boca daquele trabalho que eu fazia com muita dedicação, com muita força de vontade. Eu não medi esforços para realizar nada que era preciso no ambiente escolar. E da minha dedicação mesmo com a minha própria escola quando ela começou. Tanto é que, às vezes, o funcionário faltava da limpeza ou da secretaria. Eu fazia tudo. Então, eu não deixava que nada deixasse de acontecer porque alguém faltou. Eu assumia o cargo e eu fazia todos eles. Eu me lembro um dia que deu uma chuva muito forte e a secretária da limpeza não apareceu, não tinha ido, e eu arregacei as calças até aqui e carreguei aluno por aluno no colo, com a água batendo aqui, porque a saída da escola enlagou, ficou bem cheio de água, e eu entregava para os pais. E com o rodo, rapando a água, quase que sozinha, né? E os pais admiravam de ver eu enfrentar todas essas situações difíceis que tinha e eu enfrentava cada uma. Isso a gente vê que é a força de vontade e a dedicação de um empreendedor. E quando o empreendedor quer, ele trabalha duro em cima dessas questões
tira o seu tempo, faz com amor, ele traz seus resultados, né, para dentro do seu negócio. Então essa foi a experiência inicial, que foi a alavanca para o sucesso aí até da sua cidade e região, né, com a ampliação do seu colégio. E eu oferecia assim horário diferenciado para os pais, né? Porque a escola geralmente começava às 13 e terminava às 5. Então eu via que a dificuldade dos pais buscar os filhos às 13 horas, porque às vezes o trabalho dele terminava às 18. Não batia os horários, né? Ele tinha que arrumar uma pessoa para ir lá na escola buscar os filhos. Quando eu estava na outra escola, eu percebia isso. O que eu fiz? Eu comecei a atender até às 18h30, para o pai ter tempo de sair do trabalho e ir buscar os filhos. Eu comecei a receber às 11 horas da manhã, porque às vezes o pai já ia para o trabalho e já deixava o filho na escola, não tinha que esperar, a escola abria às 13 horas. Então, isso foi fazendo a diferença. Né? Isso. E depois, as atividades que eu comecei a oferecer na escola era diferente de todas as outras escolas. E nós lançamos a noite do pijama, né? Que as crianças dormiam na escola. Isso foi um boom assim na cidade. Nossa, as crianças vão dormir na escola. Diferencial, né? Algo novo, né? A gente sempre quer ver algo novo. Os pais ficaram encantados, com medo de deixar, e deixaram, e foi muito gostoso. Tinha uma salona, assim, um salão enorme no meio da casa. Querendo ou não, uma responsabilidade muito grande, né? Nós passamos a noite ali a primeira vez, foi muito legal. A noite em claro, né? Passava a noite em claro. Mas era muito gratificante tudo. E a gente fazia uma magia de deixar um presente para cada criança na hora que ela acordasse, que era na véspera de Natal, e a impressão e eles sentiam que era o Papai Noel que deixou, que o Papai Noel passava lá naquela noite. Né? Então era uma magia do Natal que a gente preservou por muito tempo na cabecinha deles. Que bom. Era muito legal. E quando a gente fala da organização empresarial e também das suas questões financeiras e também de projetos, você foi a peça-chave para a escola, você sempre que criava, você sempre que custeava os seus orçamentos, ou você tinha algumas pessoas que também contribuíram para o crescimento da sua empresa? Eu comecei sozinha, com a minha força de vontade, com o que eu tinha, né? Os móveis que eu comprei com uma reserva que eu tinha feito, mínima, tipo hoje, acho que nem R$500 era. Peguei móveis emprestados, às vezes do meu irmão, uma escrivaninha, uma cadeira não sei de quem, foi formando assim. Depois que a escola cresceu, eu já tinha 240 alunos e não tinha mais espaço nesse prédio para eu continuar. Né? E o proprietário da casa que eu alugava vendeu a casa. E não me avisou que estava vendendo. Não me avisou. E aí ele me deu 6 meses para eu desocupar. Falou, você tem 6 meses para você desocupar essa casa. Falei, poxa vida, né? Eu fiquei, para onde eu vou com esse tanto de alunos? E rodei esse bairro procurando outro local. E não encontrava. E a mesma dona da casa que eu alugava era dona de um terreno lá na Gonçalves Dias. E ela sempre me oferecia aquele terreno, falando que eu tinha que montar a escola ali. E que era só uns barracões. E eu olhava, achava muito grande, eu falava, não tem nada a ver comigo. E o meu irmão sempre me perguntava se eu não queria um sócio, né? Aí eu falava que não, que estava bem sozinha. Ele falou, se precisar de um sócio, eu estou aqui, né? E quando ele soube que tinham vendido a casa, que vendeu por um concorrente, a casa foi vendida para o pai de uma concorrente, a intenção era de me tirar mesmo. Ele ficou assim, muito chateado e falou, olha, procura o lugar que você quiser que eu vou te ajudar a você comprar. E aí eu voltei lá no terreno, dei uma olhada, olhei, dormi, acordei no outro dia com a escola na minha cabeça, desenhada. Voltei no outro dia de manhã, no local, encontrei o arquiteto que mora de frente e chamei e falei, vem cá. Eu preciso de uma escola assim, com drive-thru, com isso, e eu quero desenho para amanhã. Aí ele falou, tá bom. Então, desenhou a casa, veio aqui na escola, desenhou isso, me trouxe o desenho, falei, mais ou menos isso que eu quero. E aí fui batalhar para comprar esse terreno. E meu irmão me ajudou, ele falou, eu vou comprar o terreno para você e você constrói a escola. Aí ele comprou o terreno, R$70 mil na época, eu não me esqueço, depois de várias negociações, e eu fui fazer a escola. E no tempo que eles te deram o prazo de você sair do estabelecimento, qual foi esse tempo da saída e da construção da unidade? Foi... Toda a inauguração, né? Foram 6 meses. 6 meses certinho.
Isso aconteceu mais ou menos maio, junho. Ele falou que eu podia ficar na casa até dezembro. Eu não tinha o dinheiro, eu vendi tudo que eu tinha, tudo, até joias. E o dinheiro deu só para fazer a fundação. Não deu para fazer mais nada. E aí meu irmão, não, você se vira, é com você agora. E eu trabalhei, coordenei. Eu fazia o material daquela época, porque não tinha material, não trabalhava o material coque. Eu construía o material da educação infantil. Eu construía o material. Eu organizava as formaturas. Eu fazia tudo sozinho. Tudo. Não tinha uma equipe Não. ainda. E comecei a montar o processo para trabalhar a primeira e quarta série, que hoje é o 5º ano, né? Porque já que eu ia mudar, então eu falei, então vou implantar o Fundamental 1. E que é um processo bastante complicado, demorado, bem burocrático. Comecei a fazer tudo sozinha. E fiz tudo sozinha. E fiz um empréstimo no banco. R$50 mil, eu me lembro. E esses R$50 mil não saía. E eu comecei a comprar no meu nome, devendo para a cidade inteira, devia. Isso era outubro, mais ou menos, a escola quase pronta e eu devendo para a cidade inteira. E o empréstimo não saía. E eu, Jesus, né? Quando foi, mais ou menos, no final de outubro, o empréstimo saiu, eu liquidei todas as minhas dívidas, terminei a escola. 20 de janeiro eu inaugurei. 20 de janeiro. 30 de dezembro eu tirei meus móveis, entreguei a casa para o dono e levei já para onde era a unidade infantil hoje, onde é, né? Já levei para lá e fechei num cômodo até tudo ficar pronto. 20 de janeiro eu fiz a inauguração. A gente vê o seu lado empreendedor, mas também a gente não tem só sucesso, a gente tem alguns desafios também. Quais são as dificuldades de um empresário, de um empreendedor da área da educação? As maiores dificuldades que você encontrou na sua trajetória? Ainda é o financeiro. Eu vejo, hoje a gente paga média de 8% ou mais de impostos em cima de cada aluno. Cada aluno que você tem, 8% é de impostos. Então, o que eu vejo, a maior dificuldade são os impostos em cima. Nós não temos nenhuma diferença de outras empresas por ser uma empresa de educação. Eu vejo isto, o que é o mais difícil. Acho que falta esse olhar mais técnico em Falta. relação às instituições de educação. Sim, falta. Creide, hoje você trabalha com 2 tipos de públicos totalmente alternados, né? 3 praticamente, com crianças, adolescentes e jovens. Como é que é trabalhar numa instituição com esses 3 públicos diferentes? Maravilhoso. Maravilhoso? Quando você está com a criança, você tem aquela energia maravilhosa da inocência, da magia, daquele olho que brilha quando te vê, daquele abraço, do beijinho, da flor que te leva, inclusive até da birra. Que você olha para ela e conversa 2 vezes, ela já para de chorar, de fazer birra e vem para o seu lado e você consegue compreendê-la ou ela compreender que você lhe colocou um limite para aquilo ou que você deu uma atenção que ela queria. Isso. O adolescente não é muito diferente. A birra dele é um pouquinho diferente, né? Ele quer chamar a atenção, ele quer riscar a mesa para deixar o nome dele ali, ele quer mostrar indisciplina para ver se alguém vai barrá-los. E que atenção, né? Gosta de uma atenção. Se aquelas regras vão ser mesmo exigidas dele. Então, ele fica te testando o tempo inteiro, até que ele se rende quando você coloca uma atenção, um carinho, um cuidado com ele. Isso. E o jovem também é o público mais jovem do meu... O jovem, ele já chegou reconhecendo que todas aquelas orientações, aqueles puxões de orelhas que a gente deu, que a gente estava certa. Sim. Aí ele chega agradecendo, né, que naqueles momentos nós estávamos certos, que era assim mesmo, que ele está feliz, e já buscando o caminho, né, do vestibular, de estudar mais. Já aquela procurando obrigação, né? E quando a gente fala da criança e do adolescente, você trabalha com a questão educacional, mas também a gente tem a questão social. Como é que é o seu trabalho em relação a preparar esses jovens para o futuro? A gente tem hoje alguns problemas, como por exemplo a droga, né? Você costuma trabalhar isso com os jovens, tá explicando para eles, preparando? Qual que são as suas atitudes? Sim, hoje nós preocupamos muito com isso, inclusive nós trabalhamos com a inteligência emocional, que é fortalecendo as emoções, porque hoje nós vemos os jovens muito fragilizados com o sofrimento, com a tristeza, em ouvir o não.
né, em ter um desafio pela frente e enfrentar esse desafio. Então, a gente vê eles desistindo em consequência de ganhar tudo pronto. Né? Então, ele sabe que a vida dele ele não vai ganhar tudo pronto. Então, quando ele começa a perceber que ele vai enfrentar a vida lá fora, ele começa a recuar, vem a depressão, vem a vontade de desistir e volta para a casa dos pais. Então, a gente orienta os pais nas reuniões, para que prepare os filhos para ir embora, para fazer uma universidade, para que fale não para as drogas, porque eles vão ter muitas ofertas. E sem contar as orientações, palestras, a gente faz para eles, né? Trabalhos. É muito bom, né? Vai preparando. Para eles perceberem que o mundo está cheio disso, mas a escolha é dele. Exatamente. Creide, agora aqui no programa a gente tem um momento muito especial. É o quê? Perguntando para a plateia. Algum dos nossos convidados tem uma pergunta para você e eu quero chamar a Juliana. Eu estou aqui com a Juliana e a Juliana tem uma pergunta especial para a Creide Consancini. Pode fazer a pergunta para ela. Creide, mesmo hoje, na atual situação que o país se encontra, se você tivesse que empreender, começar do zero, como você começou, mesmo assim você escolheria o ramo da educação? Por quê? Acho que não. Eu buscaria um outro segmento, talvez envolvendo crianças, mas eu não iria pela educação. Porque, como estamos estudando o futuro dessas novas gerações, a gente não sabe se a escola vai prevalecer, se ela vai continuar. Pesquisas que já existem, que a população vai diminuir e vamos ter poucas crianças. Então, eu acho que eu iria para uma área de entretenimento, que as pessoas buscam muito hoje, que é qualidade de vida. Eu iria buscar, talvez, um trabalho com criança, mas de outra forma. Acho que não escola. Eu buscaria de outra forma. Creide, você falou para mim da questão da unidade infantil, mas logo após você começou a trabalhar na unidade 2, que trabalha com adolescentes, né? Como é que foi a história da criação dessa escola, a construção dela, como é que foi o planejamento? Bom, foi também rápido. Quando terminava a 4ª série, os alunos tinham que sair e procurar outro colégio. E aí vinha os pais queixando porque não tinha continuidade, os alunos não queriam deixar o colégio, gostavam dos professores, tinha afinidade com os amigos e se separavam, cada um indo para outro colégio. E aí, eu já tinha uma área, né, já tinha adquirido uma área, e eu buscava parceria com o sistema COC de ensino, sempre buscando parceria e não conseguia. E neste ano, que foi 2007, eu fui convidada para um almoço com eles, né, e eles me convidaram a ser parceira. E você agregou? Aí eu agreguei, eu fechei a parceria, falei, agora temos que ir para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. E aí chamei de novo o arquiteto e falei, eu preciso de uma escola assim, em 24 horas, né? E aconteceu novamente. 20 de janeiro de 2008, eu inaugurei o 2º prédio. Olha, que interessante. Com muita dificuldade, porque em 2007, quando eu comecei a obra, eu fiquei viúva, perdi meu marido. E é uma dificuldade. Com AVC, que foi uma surpresa muito grande. Eu fiz a escola no meio assim, de muita dor, que apagou na minha memória as lembranças de como eu passei por esse processo de construção e tudo, apesar do meu irmão, minha cunhada sempre junto comigo, montando processo de novo, né, um processo de ensino fundamental, de ensino médio, mas eu consegui vencer e isso me ajudou a superar. E quando a gente fala da questão do ensino médio, a burocracia é maior? Bem maior. Bem maior, né? A quantidade de pessoas, né, para estar atuando é bem maior. Porque a cobrança social da escola é maior. Né? Maior. Além de você ter um número maior de professores que eles trabalham por disciplina, né? Lidar com os adolescentes, que é uma forma diferente do que com criança. Eu não tinha experiência para lidar. E aí você tem que aprovar no vestibular. Porque se você não aprovar, sua escola não é boa. Né? Então, não era só eu trabalhar a pessoa, o ser humano, que era o que eu sempre me preocupei. Mas eu tinha que ter aprovação no vestibular para a sociedade aprovar o colégio, senão não tem aprovação. E essa questão de continuidade, que é do maternal, fundamental 1, depois foi para o fundamental 2. E os alunos que estão saindo do 3º colegial, você tem planos de montar alguma faculdade para dar continuidade? Sim, tem planos, tem faculdade aprovada aqui no meu prédio, mas diante dessa evolução, não se sabe se faculdades vão se instalar
por esse século XXI. Porque o que vem por aí é EAD mesmo, faculdade à distância. Agora vamos para mais uma etapa da nossa entrevista. É o jogo de respostas com a Creide Constancini. Creide, eu vou falar para você algumas palavras e você vai falar para mim o que vier na tua mente, o significado dessas palavras. É jogo rápido, tá? Vamos lá, Creide. Educação. A base de tudo. Professores. Pivô. Cortes de verbas públicas na educação. Péssimo, péssimo. Futuro. Promissor. Futuro dos jovens. Promissor também. Persistência. Força. Empreendedorismo. Coragem. Trabalho. Empreender. Sem mais palavras agora, tá? Creide, foi um prazer te receber aqui no programa, de mostrar um pouco da sua história, da sua persistência, do seu empreendedorismo, de mostrar a sua dedicação, né, social e também educacional. A gente sabe que a educação é importante e é a base e é o caminho do futuro para todos, tá? Portanto, muito obrigado de ter vindo aqui no programa e volte mais vezes, porque você é sempre bem-vinda. Eu quero agradecer também toda a plateia que esteve presente aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, Lucas Marcos. É um prazer estar no seu programa e é emocionante saber que você foi meu aluno, que deu esse fruto maravilhoso e está aí fazendo esse sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Até mais.